Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, divulgado aqui no canal do YouTube e na página do Facebook. Ressaltamos desde já que as atividades presenciais de assistência às segundas-feiras e às sextas-feiras às 19 horas, igualmente, a atividade de assistência aos animais dos domingos às 11 da manhã estão temporariamente suspensas em virtude do aumento de casos de gripe e Covid aqui na cidade de São Paulo. A única atividade presencial que estamos realizando é aos domingos a partir das 9 da manhã, onde realizamos plantão e preleção com capacidade restrita de pessoas, para não gerar aglomeração. Caso ainda não conhece a casa, nós estamos sediados na rua Jorge Moreira, número 115, aqui no bairro do Ipiranga, à travessa da Avenida Dom Pedro, bem próximo ao Monumento da Independência. Então, a partir deste momento, convido a todos para que entremos no clima de mais essa assistência espiritual, realizando a nossa preparação, onde nós fechamos os nossos olhos, respiramos de forma tranquila e profunda, para que acalmemos o nosso corpo, para que possamos preenchê-lo com o ar que nos rodeia, com calma, com tranquilidade, para que sintamos a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que mais uma vez se faz presente conosco, onde agradecemos a esse irmão por todo o amparo, toda a luz, toda a instrução que nos deu ao longo de mais esta semana. Através dele nos ligamos a toda a espiritualidade, que igualmente nos ampara, nos fortalece em todos os momentos de nossa existência. Vamos com esses irmãos, elevando o nosso pensamento até Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que mais uma vez está conosco, nos envolvendo com todo o seu carinho, com toda a sua luz azul, tocando o nosso coração com o melhor dos seus sentimentos e pensamentos. Maria nos ampara, nos acalma, nos fortalece, para que juntos possamos nos elevar até Jesus, o nosso amigo, modelo e mestre. Diante de Jesus, agradecemos por todos os ensinamentos do Evangelho, e é contigo, irmão, que nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos novamente pelo dom da vida, agradecemos por toda a luz, amparo e oportunidades de crescimento, para que através de nossa própria vontade possamos ser a cada dia melhores. E assim juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje, neste 5º sábado de janeiro de 2022, nós realizaremos um estudo através do Evangelho do Lar. Sim, Evangelho no Lar. Está interessado? Está interessado em saber como funciona? Como é feito? Nós temos diversos vídeos aqui já no nosso canal, na nossa página, ensinando como é realizado o Evangelho.
Todo domingo, às 19 horas, nós temos novos vídeos publicados em torno de lições diferentes do Evangelho, onde há comentários diversos de toda a equipe que participa deste trabalho, e assim nós vamos cada vez mais juntando conhecimento, aumentando a nossa prática nesse hábito tão saudável para a nossa vida e para o nosso lar. Hoje, nós estaremos abordando uma lição que nós iremos abrir aqui na sorte, a esmo. Bem rápido, como é realizado o Evangelho? O Evangelho, preferencialmente, é aquela atividade realizada em nossa casa, preferencialmente ao lado dos nossos familiares. Caso os nossos familiares não queiram realizar o Evangelho, nós podemos fazer sozinhos. Sozinhos entre aspas, porque nós sempre estamos na companhia de Jesus e dos Espíritos benfeitores. O mesmo dia e horário a ser realizado é o ideal porque nós afirmamos aquele compromisso conosco mesmos e com toda a espiritualidade que nos rodeia. Caso não seja possível, a simples prática de estudarmos um pouco, de digerirmos pouco a pouco o conhecimento que o Evangelho nos apresenta, também é muito saudável, pois estamos espalhando a palavra de Jesus dentro do nosso próprio lar. Caso nós não tenhamos residência fixa, pode ser no lugar que nós mais dormimos, mais estamos, desde que nós consideremos aquele local como nosso lar. Então, o Evangelho ele tem a forma ideal de ser feita, mas caso essa forma ideal não seja possível de ser realizada, o importante é fazer do nosso jeito, o importante é a nossa comunhão com Jesus e com a espiritualidade que está conosco. Aqui, eu tenho um livro que vou usar como preparação. É o livro Senhor e Mestre, trazido pelo espírito do irmão José, através de Carlos Antônio Bacelli. É um livro apenas de introdução, a gente pode ter outro livro aí, diversos, como Minutos de Sabedoria, apenas para que nós possamos iniciar a nossa preparação. Então nós lemos um trecho do livro, realizamos aí um Pai Nosso, lembremos de realizar a respiração, fechar os olhos, entrar em sintonia com todo o ambiente que nos envolve, para que nós possamos esquecer o mundo lá fora e as nossas demais atribuições e possamos focar no Evangelho que estaremos realizando. Então vamos lá. A lição que caiu do nosso livrinho de introdução é: imagina, quando solicitado em teu concurso à caridade, pensa um pouco antes de formular qualquer resposta parecida com as que se seguem abaixo relacionadas. Agora eu não tenho trocado. Estou com muita pressa. Passa outra hora. Por que não procuras trabalho? Ei, eu já te ajudei. Imagina se, sempre que recorresses a Deus, em teus instantes de necessidade, Ele só tivesse respostas semelhantes às tuas para dar-te. Então, uma leitura bem objetiva, curta, que já nos faz refletir em torno da caridade, para que nós estejamos definitivamente aí no clima do Evangelho. Feita a nossa preparação, nós vamos iniciar efetivamente a leitura, o estudo de hoje. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser outros livros da doutrina espírita, como o Consolador de Emmanuel, como o Nosso Lar, como o Sinal Verde, e também livros de outras religiões, como o Novo Testamento. Por que não? Leituras que nos são edificantes, leituras que nos engrandecem, e não vale ser a mesma leitura em todas as oportunidades. Afinal de contas, bater na tecla de um ensinamento que talvez nos faça nos sentir mais confortáveis não chega a ser um ensinamento, já que não nos traz coisas novas. Embora o estudo do Evangelho ele é sempre recomendado, porque apesar do livro ser o mesmo, o leitor nunca é igual. Então nós sempre temos algo diferente a aprender, mesmo que seja da mesma lição. Mas o recomendado é que nós realizemos ou uma leitura linear, ou seja, lendo ensinamento em ensinamento na ordem do livro, ou nós abrirmos o Evangelho com a sorte, com a esmo, para que nós possamos ler, comentar e compreender a leitura que caiu. Lembrando que uma coisa de supra importância é nós realizarmos o Evangelho e comentário sem apontar o dedo para o outro, porque nós estaremos apontando em dobro para nós mesmos. O Evangelho, em cada lição que ele é lido, ele se aplica exclusivamente a nós e não ao outro.
Se tal pessoa entende de uma maneira diferente de outra, é porque cada um deve entender daquela forma, como lhe será melhor, como lhe será de proveito naquela oportunidade. Então sempre nos preocupemos mais com nós mesmos. Vamos à leitura e ensinamento de hoje, então. E aqui para mim caiu capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Essa passagem está na Bíblia, está em Mateus 6, de 1 a 4. Vamos ler mais um parágrafo. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente a ele do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e faze a oferta que ordenou Moisés para lhes servir de testemunho a eles. Isso também está na Bíblia, Mateus 8, de 1 a 4. Aqui já fica bem clara a lição de Jesus, e nós podemos também seguir com a leitura de mais um parágrafo, desde que nós não nos estendamos muito nas leituras. O mais importante é a compreensão daquilo que não estamos lendo. Como eu fiz agora, se um capítulo for muito curto ou não for suficiente, nós podemos ler outro parágrafo. O mais importante não é a leitura, o mais importante é sempre a compreensão. Então aqui, Jesus, o que ele nos diz? Fazer o bem sem ostentação. Ostentação é uma palavra que está bem na moda hoje em dia, porque nós temos aí, seja através da música, seja através de algumas celebridades, artistas, a ostentação sendo praticada em cima de bens materiais. É uma casona que está sendo mostrada, é um carrão, é um super emprego, enfim, são ostentações em cima de bens materiais. E aí a gente sempre vai com um olhar muito sensível, até muitas vezes crítico, quando essa ostentação ocorre sob o aspecto espiritual. Por exemplo, hoje, com as redes sociais, nós temos todo mundo com o celular na mão gravando determinadas coisas. Muitas vezes, quando é realizado um trabalho em prol de moradores de rua ou alguém que está em necessidade e essa pessoa grava essa atitude e expõe nas redes sociais, os comentários mais frequentes são: olha, dar com ostentação vai te fazer desmerecer o seu ato de caridade. Olha, isso é um erro, não podemos dar com ostentação. Olha aquele que mais ostenta do que pratica a caridade. Pois bem, cá para nós também que se o bem não for mostrado, certas pessoas não se sentirão de certa forma incentivadas a praticar aquela atitude. Toda vez que nós ligamos a TV em que passam apenas notícias que são desagradáveis, que retratam apenas a miséria, tragédias, maldades, enfim, nós nos sentimos como? Nós nos sentimos mal. Por outro lado, se nós ligarmos a TV, a internet, enfim, e nós vermos cada vez mais notícias boas, de gente ajudando outras pessoas, de trabalhos de caridade, nós nos sentiremos bem. Então, mostrar a caridade sendo feita, mostrar o trabalho sendo feito, não é, na maioria das vezes, um ato de ostentação. É claro que existem aquelas situações em que a pessoa que divulga o vídeo, em que a pessoa que divulga o trabalho, ela quer não fortalecer o trabalho em si, mas sim o seu ego. É óbvio que isso também acontece. Porém, quem será responsável por essa atitude e pelas suas consequências? A pessoa que pratica com essa intenção. Nós já falamos aqui em outros vídeos, em outros conteúdos, de que a intenção é preponderante ao ato.
O ato em si pode não dizer tudo o que a pessoa quer implicar, mas a sua intenção em cometê-lo, sim. Se nós realizamos a caridade pensando apenas em sermos aplaudidos, em sermos celebrados, como Jesus acabou de nos dizer aqui nessa passagem, nós já estamos colhendo as trombetas da terra. Aquilo ali já nos basta. Porém, aquele que recebe e aquele que acompanha aquela atitude, se não partilharem do mesmo sentimento, se não tiverem a mesma intenção, a recompensa para ele será completamente diferente. Nós temos o hábito de desmerecer determinados trabalhos e atitude apenas visualizando aquele que a comete. E não é bem por aí. Nós sabemos que o nosso pensamento positivo, a nossa vibração, tem o poder tanto de desmerecer quanto de aumentar o merecimento de determinada atitude, trabalho e caridade. Então, ao presenciarmos um ato caridoso, ao invés de enobrecermos a pessoa, também cabe a nós que acompanhamos enobrecer, enaltecer sempre o trabalho, sempre a atitude. Quando Jesus nos alerta sobre a ostentação, ele está mais uma vez falando ao nosso coração. Ele está apontando para nós, sinalizando qual é a intenção que você pratica determinado ato caridoso. Então, que nós possamos nos basear sempre na intenção, sempre enobrecer a atitude dos outros. E se a pessoa, e se os outros, enfim, realizarem com base no ego, com base em seu egoísmo, continuemos firmes, enobrecendo o ato, pois como dissemos, aquele que recebe, o recebeu, com certeza, de coração, de braços abertos. E aquilo fará uma diferença muito grande na vida daquele irmãozinho. Então que nós possamos sempre refletir sobre a atitude, e quando nós formos os autores, refletir qual é a nossa real intenção. Fazer a caridade sem ostentação é justamente isso, é com a intenção mais pura. E como diz o título desse capítulo 13 do Evangelho, que uma mão, que é a mão do egoísmo, que é a mão do ego, não saiba o que a outra oferece, para que nós possamos distanciar e saber bem a diferença entre uma coisa e outra. Esse foi um ensinamento bem prudente, bem interessante que caiu. Nós abrimos aqui simplesmente numa página qualquer. Como nós exemplificamos no início, o Evangelho pode ser realizado desta maneira. Ou, como falamos, de forma linear, na sequência dos capítulos, enfim. O importante, como nós exemplificamos aqui, é que a leitura e o comentário seja feito. Se expor da maneira que ache ideal, pois o aprendizado, acima de tudo, é o mais importante. Realizamos então aqui o nosso Evangelho semanal de hoje, com mais um aprendizado de Jesus. E nesse instante, felizes por mais uma vez termos em comunhão esta oportunidade, convido a todos a fecharmos nossos olhos para que nós possamos vibrar, para que nós possamos desejar ao próximo sempre o melhor, onde nós envolvemos o nosso planeta Terra com a melhor das vibrações, com a nossa melhor intenção, onde imaginamos principalmente aqueles povos, aquelas pessoas que ainda têm de lidar com a violência, que ainda têm de conviver com a discórdia, que a esperança possa renovar o coração desses irmãos, que eles possam confiar num novo amanhã, junto a Jesus, nosso Mestre. Mentalizemos todos os governantes da Terra, para que possam, antes de qualquer atitude, pensar, refletir, agir de acordo com o Evangelho de Jesus. Vibremos pelo nosso Brasil para que todas as mudanças que aqui nós desejamos possam chegar através de paciência, diálogo e empatia entre nós. Vibremos por todos aqueles que estão doentes em hospitais ou em suas casas, por toda a cúpula médica, para que possam tratar com o maior carinho, com a maior empatia esses enfermos. Vibremos pelos órfãos, por aqueles que estão abandonados nas ruas, muitas vezes desprovidos dos cuidados, dos itens mais básicos. Vibremos pela idade idosa, muitas vezes esquecida em asilos. Vibremos por aqueles que estão encarcerados, sejam por grades de ferro ou seja por sentimentos atrozes de vingança, de ódio, mágoa, para que possam se libertar da melhor maneira. Vibremos pelo nosso próprio lar, imaginando Jesus adentrando a nossa porta de nossas casas, ali permanecendo por mais esta semana, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa perseverança e pensamento no bem. Vamos vibrando pelo CEF,
a nossa casa, que ela possa se manter aberta, se manter abençoada em todas as atividades que ali são sediadas ou tem o CEF como referência. Vibramos pela Aliança Espírita Evangélica e seus nobres ideais, por todas as demais religiões, pelas igrejas, pelos templos, pelos terreiros, em qualquer lugar onde se pratica a caridade e o bem ao próximo. Por fim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que consigamos seguir por mais esta semana no caminho do aprendizado, no caminho da melhora íntima, no caminho do bem. E nesse instante, mantendo essa vibração, nós imaginamos que Jesus, nosso Mestre, está aqui conosco novamente. Jesus, com as suas mãos sobre nós, derramam essa centelha de energia na forma de um banho espiritual, cujo líquido medicamentoso desce sobre os nossos cabelos, escorre por todo o nosso corpo até os nossos pés. Que nós possamos, nesse instante, refletir que este momento é um momento de passe, um momento em que recebemos as bênçãos do alto. Que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que essa centelha divina adentre o nosso corpo, auxilie a nos modificarmos de dentro para fora, a sanar os nossos anseios, os nossos sentimentos agitados muitas vezes, os nossos pensamentos. E assim, com essa energia, nós também imaginamos que todos os voluntários do CEF estão conosco, empunhando as suas mãos igualmente sobre nós, para que possamos receber todo o potencial deste passe. Nesse instante, direcionamos as nossas mãos ao recipiente com água que previamente preparamos, para que possamos ser agora geradores de energia e possamos direcionar a esta água a fluidificação necessária, todas as substâncias para que ela nos auxilie na assistência de hoje. E desta maneira, nós mais uma vez elevamos o pensamento a Jesus, agradecendo a mais esta oportunidade de reunião em Teu nome, onde rogamos graças a Deus. E chegamos ao fim desta assistência espiritual de hoje, mais uma vez salientando que a maioria dos trabalhos presenciais do CEF estão temporariamente suspensos e que nós sigamos aqui com novos conteúdos sendo publicados em nossas redes sociais, aqui no canal do YouTube, na página do Facebook. Caso ainda não curta os nossos vídeos, deixe o seu curtir, isso fortalece muito para que o YouTube e as redes sociais continuem recomendando o nosso trabalho para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, siga a nossa página, mantenha-se ligado em Jesus e que tenhamos, nesta nova semana, a companhia do Mestre sempre, através do nosso Evangelho, através dos pensamentos positivos. Nos vemos na próxima, um grande abraço e até lá!